Bibliologia do Novo Testamento, aula 4. Hoje nós vamos aprender muita coisa sobre o Novo Testamento, principalmente sobre as epístolas, a Epístola de Hebreus. Quem é o autor? Quem escreveu a Epístola aos Hebreus? O que a Bíblia fala sobre a autoria? Quem é o autor do livro de Pedro, João, Apocalipse? Em que ano foi escrito esses livros? Em que data? Qual o objetivo das epístolas de Pedro, de João? O livro de Judas, quem escreveu? Será que foi o mesmo Judas que traiu Jesus? Então tudo isso e muito mais você vai ver nessa videoaula. Bibliologia do Novo Testamento, aula 4. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há 25 anos em São Paulo. Esse mês agora de janeiro, nós estamos em janeiro de 2025. Está fazendo exatamente 25 anos que eu dou aula. Já está indo para 26 anos no ano que vem. Nesse canal também eu ministro aula de Escola Bíblica Dominical, da CPAD. Se você é aluno, professor de Escola Dominical, se inscreva nesse canal. Considere se inscrever nesse canal. Nós vamos aprender o Novo Testamento na aula de hoje. Os livros de teologia estão aqui. No final eu vou mostrar para vocês o livro, o anel, o diploma. Nós temos o curso de teologia, tá bom? Então, o Novo Testamento, eu já passei a aula 1, aula 2 e aula 3, e hoje é encerramento desse livro, a aula 4, Bibliologia do Novo Testamento. Quem foi o autor do livro de Aos Hebreus? Quem escreveu Hebreus? Há uma polêmica muito grande. Quem é o autor do livro de Hebreus? Quem é o livro de Hebreus? Nós vamos ver nessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Aqui, ó. Hebreus. Eu vou colocar aqui na tela para vocês dar uma lida, ó. Ver se vocês conseguem ler. Hebreus, autoria, ó. Tá tudo aqui. Então, o autor do livro de Hebreus é totalmente desconhecido. Não tem uma afirmação categórica. Quem é o autor? Não existe respaldo bíblico. Não existe na teologia um autor oficial do livro de Hebreus. Portanto, o livro de Hebreus é um livro de autoria desconhecida. Não sabemos. Agora tem a teoria. Uns dizem que foi Paulo. A teoria mais aceita é Paulo. Outros dizem que foi Barnabé. Outros dizem que foi Apolo. Outro diz que foi Silas, aquele amigo de Paulo. Outro diz que foi Áquila e Priscila, e crente de Roma. Então, temos teoria, não prova, que todos os demais, por exemplo, Gênesis, quem escreveu? Moisés. Nós temos prova bíblica. Samuel, quem escreveu? Samuel. Mateus, quem escreveu? Mateus. Então, tem livros na Bíblia que temos provas, mas tem livros que não temos provas. Provas bíblicas, provas arqueológicas, prova teológica, prova histórica, prova contemporânea do tempo de Jesus. Nós não temos, nós como teólogos, professores, não temos a resposta quem é o autor do livro de Hebreus. Temos apenas teoria. O que é teoria? É um conjunto de ideias sem provas. Uns é o achismo. Já viu falar o achismo? Eu acho que foi Paulo. Outro diz, eu acho que foi Barnabé. Outro diz, eu acho que foi Apolo. E há os que diz que foi Silas. Então nós temos só teorias quem é o autor de Hebreus, tá bom? Em que ano
aí sim nós temos prova arqueológica. No ano 64 depois de Cristo foi escrito Hebreus. Temos prova da data, não da autoria. A data é 64 depois de Cristo. Tá? O pastor Gesiel Nunes Gomes, que é meu conterrâneo lá do estado do Maranhão, ele disse que Deus não permitiu ninguém descobrir quem é o autor do livro de Hebreus para a autoria ser atribuída ao Espírito Santo. Quase todos os livros da Bíblia têm autor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, todos os livros, principalmente do Novo Testamento, temos autoria. Mas só em Hebreus que está em oculto, não foi revelado. Então, nosso pastor Gesiel Gomes disse uma palavra assim: Deus não permitiu ninguém descobrir quem é o autor do livro de Hebreus para ser titulado ao Espírito Santo. O livro do Espírito Santo é Hebreus. Deus diz, não vou dar a honra de nenhum homem dizer que escreveu Hebreu. Não vou dar autoria. É o meu Espírito. Tá bom, pessoal? Então, Hebreus não tem autoria e foi escrita no ano 64 depois de Cristo. E a Epístola de Tiago, quem escreveu? Olha aí, Tiago. O próprio Tiago escreveu. Autor, Tiago. Em que ano? 45 depois de Cristo. A Epístola de Tiago, olha aí, dá uma olhada. A Epístola de Tiago foi escrita por ele mesmo, Tiago, no ano 45 depois de Cristo. Lembrando vocês que o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o livro de Tiago. Nenhum livro foi escrito primeiro do que o livro de Tiago do Novo Testamento. Ah, mas Tiago está lá no final do Novo Testamento. Não interessa a ordem que ele está. Mas, pela cronologia bíblica, Tiago foi escrito o primeiro livro do Novo Testamento. Não foi Mateus, não foi Marcos. Marcos foi escrito o primeiro livro dos Evangelhos, isso sim. Mas de todo o Novo Testamento, o livro primeiro a ser escrito foi Tiago, a Epístola de Tiago, nessa data de 45. Tá dando para ver aí, ó. Tiago 45, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, Tiago foi ele mesmo, no ano 45 depois de Cristo. E quem é esse Tiago? É irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. Tá? Tem muita gente que pensa que Tiago, tem vários Tiago na Bíblia. Um deles, Tiago menor, Tiago maior. Mas esse Tiago aqui, que a Bíblia fala que escreveu a Epístola de Tiago, é o irmão de Jesus, tá bom? A autoria atribuída a Tiago, meio-irmão de Jesus. Epístola Pedrina, a primeira epístola de Pedro. Autor, Pedro. Quem escreveu as epístolas de Pedro? Ele mesmo. Então, primeiro, segundo e terceira epístola de Pedro, foi ele mesmo que escreveu. Em que ano isso ocorreu? No ano 63 depois de Cristo. Epístola de Pedro, esse Pedro é o mesmo Pedro lá que negou Jesus, é o mesmo Pedro que é o discípulo, o apóstolo, é o mesmo Pedro que Jesus profetizou que ele ia morrer de cabeça para baixo, entendeu? Jesus profetizou que Pedro iria morrer numa estaca, né, crucificado. Aí na hora de Pedro ser crucificado, ele mesmo falou para os homens que estão crucificando ele: por favor, me crucifica de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado igual o meu Senhor Jesus Cristo. Então esse Pedro é o mesmo Pedro lá que ele negou e o galo cantou, é o mesmo Pedro
que estava lá pescando. É esse Pedro que o galo cantou, que negou Jesus, essa história toda do Novo Testamento. Foi ele que escreveu as 3 epístolas. 3 não, é 1º e 2ª Pedro. 1º e 2ª Pedro, tá? Agora João é que tem 3 epístolas. Epístola Pedrina, 1ª e 2ª. Então a epístola de Pedro tem 1º e 2ª. Agora a epístola de João tem 1º, 2º e 3º a João. Então esse Pedro, como eu falei, é o mesmo Pedro lá que negou Jesus, é o mesmo Pedro que andou com Jesus. Ele sim é o autor da epístola de Pedro. 1ª Pedro e 2ª Pedro, é esse Pedro que eu estou comentando. E isso ocorreu no ano 63 depois de Cristo. Epístola Joanina. Ó, tem epístola Pedrinas, que é de Pedro, e Joaninas, que é de João. Epístola Paulinas, de Paulo. Epístola Pedrinas, que é de Pedro. E Epístola Joaninas. Joaninas, que é de João. Quem é esse João que escreveu essa epístola? É o mesmo João que reclinava no seio de Cristo, que é o mesmo pecador, que é aquele mesmo que orava com Jesus no monte. É o mesmo João, discípulo, que depois virou apóstolo. É ele mesmo que escreveu esses 3 livros, ou melhor, as 3 cartas. 1ª, 2ª e 3ª carta de João. Quem é esse João? Esse que eu citei, que orava com Jesus no monte, que reclinava no seio de Cristo. Que mais? Que ele era o que andava com Jesus era pescador, Pedro, Tiago e João era pescador. É esse João que escreveu as 3 epístolas, 1º, 2º e 3ª João. E esse João andava com Pedro e Tiago, não era a dupla que Jesus falava, né? Pedro, Tiago e João, vamos comigo orar no monte. Essa turma, ó, Pedro, Tiago e João, esses 3 viraram autores. Tiago escreveu Tiago, Pedro escreveu as 2 epístolas pedrinas e João escreveu as 3 epístolas de João. E também o Apocalipse, pessoal. Preste atenção. Esse João, que é pescador, que reclina no seio de Cristo, que anda com Jesus, que ora com Jesus no monte, ele escreveu, deixa eu ver, 3, 4, 5 livros. Foram as 3 epístolas, foi escrita por João, o Apocalipse, da 4, e o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito por João. As epístolas joaninas foi escrita por ele. Então, o Evangelho de João, um livro. As 3 epístolas, dá 4. O Apocalipse, dá 5. Então, esse João, que eu comentei a história dele, que eu estou falando dele, escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e o Apocalipse. Até o Apocalipse, para quem não sabe, foi João que escreveu. João escreveu o seu Evangelho, o livro de João, as 3 epístolas joaninas e também o livro de Apocalipse, que daqui a pouco nós vamos ver. Então, João, concluindo, João escreve 5 livros, tá bom? Escreve 5 livros. Moisés também escreveu 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. João escreve 5 livros também. Já Paulo escreve 13 epístolas, tá bom? O maior autor da Bíblia em quantidade de livros foi Paulo. E esse Judas aqui, pessoal? Em que ano foi escrito o livro de João? 90 depois de Cristo. Deixa eu falar um negócio para vocês. João foi o único discípulo que depois virou apóstolo que morreu de morte natural. Todos os discípulos apóstolos morreram violentamente.
decapitado, com espada, tanta morte trágica, crucificado, com flecha também. Mas João foi o único que morreu de velhice natural. Jesus até profetizou: João, se eu quero que tu fica vivo até que eu venha. Muitos discípulos pensaram que João ia ver arrebatamento, mas na verdade Jesus estava falando do livro de Apocalipse. João, se eu quero que você fica vivo até que eu venha. Venha o quê? Revelar o Apocalipse. Porque lá no livro de Apocalipse, João tem a revelação. E ele estava vivo, ele foi arrebatado vivo. Então todos os apóstolos morreram drasticamente de violenta da perseguição de Roma. Porém, João foi o único que morreu de morte natural. Mas nem por isso ele escapou da perseguição. Ele foi preso na ilha de Patmos. Ele foi lançado num caldeirão de óleo quente para morrer, para matar. Mas Deus livrou João da ilha de Patmos, que lá passou fome, perseguição, quase morreu lá. Era uma ilha de prisioneiro. A ilha de Patmos é a ilha de prisioneiro, quase morreu lá. E depois ele saiu e morreu a sua velhice na cidade de Éfeso. Tá? Há estudos que dizem que João morreu na cidade de Éfeso pregando o amor. Irmãos, guardai-vos o amor. Foi uma das últimas pregações dele. E ele escreveu no ano 90 depois de Cristo. E Judas? Quem escreveu esse livro aqui de Judas? Que ano? 70. Judas. Quem é o autor do livro de Judas? Será que esse livro de Judas foi o Judas que traiu Jesus, que depois se matou? Não. Não é o mesmo. É outro Judas. Pessoal, nós podemos saber que hoje, por exemplo, tem muita Maria na Terra. Tem muito João. O nome que mais tem no mundo é Maria. Eu acho por causa da mãe de Jesus, né? Depois que tem muito no mundo é João, José, Raimundo, Carlos, Pedro, né? Então na Bíblia também tinha muitos nomes. Por exemplo, Lázaro, não tinha só um Lázaro, tinha mais de um Lázaro. Jacó, tem vários Jacó na Bíblia, Maria, que mais? Tem vários, Jó não tem só um nome. Então quando fala que Judas, tem vários Judas, tem o traíra e tem o apóstolo, entendeu? Judas é o meio-irmão de Jesus. Que esse irmão de Jesus não virou apóstolo. Eles não acreditavam. Porque os irmãos de Jesus cresceram junto com Jesus, correndo, comendo papinha, se alimentando junto, tomando banho junto. Quando Jesus cresceu e falou, eu sou divino, eu sou do céu, eu sou Deus, deu um nó nos irmãos, na cabeça dos irmãos. Os irmãos achando que Jesus estava ficando meio maluco. Sou do céu, eles não entendiam isso aí. Entendeu? Então, o livro de Lucas, o livro de Judas não é o mesmo Judas que traiu Jesus. É o meio-irmão de Jesus. Tá bom? O que escreveu a epístola de Tiago não é apóstolo, é o meio-irmão de Jesus. Ele é meio-irmão de Jesus, é o Tiago que escreveu o Tiago, e o Judas que escreveu o livro de Judas são irmãos de Jesus. É chamado de meio-irmão porque é somente de parte de mãe e não de pai. Tá? E agora nós vamos partir para o último livro, o Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse? Judas escreveu o seu livro no ano 70. Quem escreveu o Apocalipse? João. Que ano? 90, 95 anos depois de Cristo. Quem é o autor do livro de Apocalipse? O próprio João, que eu acabei de citar, que esse João escreveu os Evangelhos, escreveu as 3 epístolas e mais o Apocalipse. São 5 livros que João do Apocalipse escreveu. Em que ano? No ano 90, 95 depois de Cristo, aproximadamente. Esse João do Apocalipse,
ele fica preso na ilha de Pátimo. No primeiro capítulo do livro de Apocalipse está aqui, ó. Primeiro livro, o livro de Judas e depois vem Apocalipse, ó. O livro de Apocalipse. Esse nome Apocalipse vem do grego, quer dizer revelação, ou tirar o véu. Apocalipse é uma palavra grega, quer dizer revelação, tirar o véu, mostrar o que está em oculto. Portanto, a palavra Apocalipse é revelação. Se você citar, vamos ler o livro de Revelação, você não está errado. É a mesma coisa de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra que significa revelação, tá? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, pelas quais o seu anjo enviou e a notificou a seu servo João. João, o que reclinava de Jesus, o que pescava lá com Pedro e Tiago, que orava com Jesus no monte, é ele que escreve esse livro, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tenho visto. Bem-aventurado aqueles que lê, João está falando, bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia. Escreve às 7 igrejas da Ásia. Quais 7 igrejas da Ásia? Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Aí João escreve aqui, ó, eu estive na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Depois ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Alfa e ômega, Jesus dizendo, eu sou o alfa, eu sou o ômega. O que significa alfa? A primeira letra do alfabeto grego. E ômega, a última letra do alfabeto grego. Traduzindo para a nossa língua, Jesus queria dizer, eu sou o A e sou o Z. E o que isso significa? Eu sou o primeiro e sou o último. Eu sou o primeiro e sou o derradeiro. Entendeu? Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino, na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João foi preso porque pregou a Bíblia. João foi preso porque pregou a palavra de Deus. Aí os imperadores de Roma falaram, João, todo mundo, teus amigos já morreram, os apóstolos. Jesus já morreu. Já não sobra ninguém do tempo de Jesus. Só você que está falando desse Jesus? É. Mas você tem condição de parar de falar dele? Não. Então, João, você vai ser preso. Você vai ser lançado numa ilha chamada Ilha de Pátimo. E essa ilha, João, só tem prisioneiro de alta periculosidade. Penitenciária de segurança máxima. Era numa ilha porque ele não tinha como fugir. João, tu vai parar de falar de Jesus, desse livro? Aí nós não te levamos para a ilha, não. Aí João falou, pode levar para a ilha, porque parar eu não vou, não. Eu não vou parar de falar do meu Jesus e nem da palavra de Deus. Aí os soldados romanos prenderam Jesus e levaram para a ilha de Pátimo. Ele ficou preso lá. Nessa ilha de Pátimo ele trabalhava, cansado, ficava preso. O alimento dele era um pão velho, só para não morrer. Não tinha cama, não tinha casa, era uma caverna, dormia no chão, numa caverna úmida, oca e fria. E um certo dia, João estava nessa caverna, frio, com fome, quase morrendo, sendo açoitado, sofrendo. Aí ele falou, Senhor, todos os meus amigos já morreram, não tem mais ninguém, só eu. E eu estou preso nessa ilha, tem misericórdia de mim, ele estava orando.
Aí de repente apareceu uma luz na caverna. Aí João vê, quem é? Sou eu, Jesus, ressuscitado, glorificado, e eu vou te levar no céu. Aí João fala, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Jesus levou o espírito de João lá no terceiro céu, porque tem 3 céus, aurano, messorâneo e eporâneo. Céu inferior, céu intermediário e céu superior. Céu das nuvens, céu sistema do universo e o céu morada de Deus. Só tem 3 céus na Bíblia. João foi arrebatado até o terceiro céu, onde Paulo também foi arrebatado até o terceiro céu. Aí lá no céu, João vê Jesus Cristo glorificado, não aguenta aquela glória e cai. Ele mesmo fala, eu vi um semelhante aos olhos, como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada, seus pés semelhante a latão reluzente. Eu vi um com uma roupa branca, seus cabelos brancos como a neve, seus olhos é como chama de fogo. E eu não aguentei e caí como morto. Aí a voz veio, João, não temas, sou eu, Jesus. Fui morto e estou ressuscitado para todo sempre. Aí Jesus mostra toda a revelação lá no céu que vai acontecer com a igreja, com a história da humanidade, e João escreve tudo em um livro. O livro de Apocalipse foi uma revelação que João teve diretamente de Jesus Cristo lá no céu. Como seria o arrebatamento da igreja, como seria a grande tribulação, o julgamento, o fim dos tempos. Está tudo aqui pela Bíblia. Tá bom, pessoal? Então essa é a aula de número 4, Bibliologia. A próxima aula vai ser Geografia Bíblica. Pessoal, a próxima matéria vai ser essa aqui, ó. Geografia Bíblica. Você não pode perder a próxima aula, a próxima matéria, Geografia. Só uma curiosidade para vocês. Na Geografia Bíblica eu vou ensinar por que o mar da Galileia não é mar, é rio. Não, professor. Eu sempre aprendi que é mar da Galileia. Não é mar, é rio. Ah, pastor, você está falando coisa errada. Então você precisa aprender na próxima aula porque o mar da Galileia não é mar, é rio da Galileia. Lá é água doce. Se você for em Israel, você tomar um pouquinho daquela água é água doce. E água doce é rio. Água salgada é mar. Então, nessa matéria eu vou explicar o porquê que o mar da Galileia não é mar, é água doce, tá bom? Até a próxima matéria. Pessoal, se inscreva no canal, curta, compartilha. Nesse canal é uma benção, dou aula de graça de teologia, ó. Tem uns livros também, tem a escola dominical que eu dou aqui, ó, Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025, tem todas as lições. Se inscreva no canal, compartilha nos teus grupos de WhatsApp da igreja, para os irmãos aprender a palavra de Deus. Se inscreva no canal. Se você já se formou comigo, abre um núcleo teológico, uma extensão aí na sua igreja, me liga. Eu mando esses livros para a sua casa. Se reúne os irmãos na igreja e dá aula. Você que já se formou, gostaria de abrir uma própria escola, uma franquia, me chama no WhatsApp. E você que ainda não fez o curso, eu vou te mostrar os livros. Venha lá, câmeras. Olha aí, pessoal. Teologia, doutrina de Deus. Cristologia, doutrina de Cristo. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Angelologia, doutrina dos anjos. Está aqui, ó. O curso básico é esses 20 livros aqui. O médio mais 10 e o bacharel mais 10. Então, aqui é o básico, com mais esses 20 é o bacharel. Pastor, eu quero o bacharel. Esses 20, com mais esses 20 aqui. Se for só o básico, esses 20 aqui, ó, daqui para cá. Básico. Básico, médio, bacharel. Esses aqui com esse. Tá bom, pessoal? Também tem anel de formatura, ó, pessoal. Anel fino e anel grosso, ó.
Aqui é o estoque de anel, ó. Aqui é a formatura, que vai ter esse ano, vai ter formatura. Se você quiser se formar, ó, quem quiser fazer o curso de teologia, me chama nesse telefone aqui, ó. 11 980 22 37 30. Quiser o anel, quiser os livros, quiser falar comigo, é esse contato aí, tá bom? Então, tá aqui o anel, tá aqui os livros e tá aí o meu telefone, tá bom?